Será realmente que o êxodo israelita existiu? Será que aquela grande multidão realmente viveu no Egito e conseguiu sair? E em Êxodo 12:37 nós temos um relato, uma narrativa bíblica que diz o seguinte: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Jogando isso aí 3 vezes mais, vai dar praticamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas vivendo naquela época no Egito. O Egito conseguiu sustentar toda essa multidão? Conseguiu escravizar toda essa multidão? Para mim parece um relato bem extraordinário. Realmente um verdadeiro milagre. Mas será que não tem nenhum erro aqui? Será que aqui ele não está exagerando para reforçar ainda mais o milagre, para o milagre ser maior? Porque 2 milhões de pessoas no Egito tranquilamente tomariam o Egito naquela época. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o comentário de alguns estudiosos da área. Não é um estudo de escola dominical e nem um ensino de pregador de igreja, não. Aqui são obras acadêmicas. Aqui é um conteúdo valioso que você pagaria uma fortuna para ter acesso. E aqui eu estou te disponibilizando de graça. Vamos ver o que diz o comentário de Beacon. Vamos ver o que ele diz sobre o caso. Muita controvérsia gira em torno da questão do número de israelitas que saiu do Egito. Os estudiosos liberais, pouco propensos a considerar a providência milagrosa, recusam-se a aceitar um número alto como implica o montante de 600 mil homens. Contestam a possibilidade de a população israelita aumentar tanto, levando em conta o tempo decorrido e as condições adversas descritas. Também rejeita a possibilidade de tantas pessoas sobreviverem no deserto. Existe a indicação de que a palavra hebraica que se refere a 1000, Elep, possa ser traduzida por clã ou família, como ocorre em outros lugares da Bíblia. Exemplo, Juízes 6:15. Neste caso, o número total de 600 clãs seria bem menos, mas, considerando a bênção especial de Deus, aceitamos que Israel crescera a uma população estimada de quase 3 milhões de pessoas. É bastante gente, hein? Sob o poder especial de Deus, as provisões no deserto teriam sido adequadas. É um verdadeiro milagre sustentar toda essa multidão, 3 milhões de pessoas no Egito, e depois sustentar no deserto. E o Egito não ter sido tomado por essa multidão, né? Vamos ver aqui. Outro estudioso aqui. Vamos ver o que outra obra acadêmica diz sobre o assunto. Isso também vai na mesma linha. Comentário bíblico NVI Antigo e Novo Testamentos. Organizador F.F. Bruce. Vamos ver o que ele diz. De acordo com o Êxodo 12:37, cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, participaram do êxodo. Fora a grande multidão de estrangeiros, também mencionada. Isso significaria algo entre 2 e 3 milhões de pessoas. Alguns estudiosos, no esforço de apresentar estatísticas mais críveis, insistem em que a palavra traduzida por 1000 na verdade significa clã ou líder oficial, e é verdade que Elef pode às vezes significar clã. Exemplo, Miqueias 5:2, ou se revocalizado líder. Também alguns estudiosos acham bem estranho 600 mil pessoas, além de mulheres e crianças e estrangeiros, girar em torno de 2, 3 milhões de pessoas naquele lugar. Vamos ver mais outra obra aqui. Êxodo, introdução e comentário. R. Alan Collins. Vamos ver o que ele diz.
600 mil. Números 11 e 21 apresentam o mesmo número, que parece muito elevado, pois implica um total de 2 ou 3 milhões, contadas as mulheres e crianças. Podemos presumir, se assim o quisermos, que os dados foram erroneamente preservados, talvez por terem sido escritos em dias mais remotos e em cifras e não por extenso. Ou podemos aceitar a opinião de Petrie em sua convicção de que Aleph, 1000, realmente significava clã em data mais remota. Seja qual for o caso, não podemos ter ideia do número exato envolvido. Era grande o suficiente para aterrorizar os moabitas, e, no entanto, pequeno o suficiente para acampar por longo tempo nos oásis em redor de Cádiz Barneia. Nenhuma questão teológica depende do número exato, e assim sendo, o assunto é irrelevante. Quer houvesse 6 mil ou 600 mil, sua libertação foi um milagre. Negativo. É muito mais aceito, é muito mais certo desse número ser bem menor do que 2 ou 3 milhões de pessoas, dado o problema que a gente tem demográfico da época. Isso aqui não bate com os estudos sobre a demografia da época. Não bate de jeito nenhum. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui no... Aqui eu vou ter uma obra muito boa. Obra acadêmica de um historiador, Liverani, Para Além da Bíblia. A gente vai dar uma olhada nas páginas 33, 81 e 341, ok? Vamos ver o que ele diz. Olha só o que ele diz. O que ele diz sobre a demografia da época. Na pobre Palestina, as cidades do período do Bronze, 2800 a 1200, época ali de Abraão, de José, dificilmente superam os 3 ou 4 mil habitantes. E a situação não muda muito no segundo período do Ferro, entre 900 e 600. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tanto na época de Abraão, até a época ali de Salomão, a época ali dos juízes, a época de Josué, ali na Palestina, na Canaã, não supera os 3 ou 4 mil habitantes. Então aqui fica uma dúvida. Se eles, como escravos, eles eram 3 milhões, depois de serem escravos, de serem libertos, prosperariam muito mais, aumentariam de número, né? Bom, é isso que eu penso. Mais ao norte, na Síria setentrional, onde as formações estatais são um pouco maiores e mais ricas, os textos permitem reconstruir um estado cantonal, Ugarit, com 25 mil pessoas, das quais 8 mil na capital e o resto nas vilas. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que lá em Ugarit, ele mais ao norte, ali na Síria, tinha uma população um pouco maior, de 25 mil pessoas, bem longe de 3 milhões. Essa é esse é o retrato da época sobre a demografia daqueles povos. Tais percentuais, que devem ser entendidos, obviamente, como estimativas puramente indicativas, podem valer também para a Palestina. Então, podemos elevar para 25 mil pessoas na Palestina, em estimativas mais otimistas, 25 mil pessoas. Para 3 milhões, é um salto, né? Se o típico reino palestino do bronze recente podia, em torno do século 13 até 1200, podia contar em média com 15 mil pessoas, e o mais longo do ferro 2 chegará a uma média de 50 mil,
O Egito podia contar numa estimativa não exagerada, ou seja, numa estimativa pessimista, com 3 ou talvez 4 milhões de súditos do faraó. E a Babilônia também em declínio com uns 2 milhões. Então, na melhor das hipóteses, um grande historiador está dizendo que naquela época a estimativa mais otimista que podia ter naquela época de outros povos, com exceção do Egito, podia chegar no máximo a 50 mil pessoas. E o Egito que contava com 3 ou 4 milhões. Ou seja, se tivessem realmente 3 milhões de israelitas, teria tomado o Egito. Simples assim. Quando você vê um pregador pregando que saiu 3 milhões de israelitas do Êxodo pela mão de Deus, lembre-se de que a melhor das estimativas dava uma demografia para aquela época daqueles povos, inclusive para os israelitas, de no máximo 50 mil. Né? 50 mil só. Vê outra página. Outra página do livro dele. A população que se fixou nessas vilas, provavelmente resultante da fusão de elementos tribais já existentes na zona, mas fortalecido por contribuições demográficas e socioeconômicas de proveniência agrícola, a fuga do controle palatino, que se falou nos capítulos 1, seção 10 e 2, seção 5, pode ser definida como proto-israelita. Então aqui é etnogenia, ou seja, o surgimento dos israelitas que ele está falando, segundo a história, segundo a arqueologia. A etnogenia, o surgimento dos israelitas, ou seja, os proto-israelitas, os primeiros que poderiam ser chamados futuramente de israelitas, ele está falando do surgimento deles aqui. Se é verdade que convém reservar a definição de israelitas aos membros do reino de Israel, é igualmente verdade que o nome Israel aparece desde o fim do século XIII. Estelas de Meneptah, a primeira menção sobre o povo de Israel é numa estela de Merneptah, que era um faraó, por volta de 1230 a 1210, finalzinho do século XIII, como ele está falando aqui. E esse povo, já nessa época, não é lá 1500, 1400, não, 1300, que é a época que o povo estava no Egito e que tinha esses 3 milhões. Merneptah, a estela de Merneptah, que é um artefato arqueológico, um documento, fala que era um pequeno grupo de israelitas, um pequeno grupo. E esse grupo não estava no Egito. Isso vai ficar para um próximo vídeo e vocês vão descobrir que esse povo não estava no Egito. Esse povo, ele estava em outro lugar. Então nós temos 2 problemas. Nós temos o problema da demografia, que é a melhor das hipóteses, não passava de 50 mil, porque 3 milhões era o Egito que tinha. E nós temos outro problema. Além de não ser essa multidão toda, esse povo não estava no Egito nessa época. Pode ser definida como proto-israelita. Se é verdade que convém reservar a definição de Israel como membro do reino de Israel, é igualmente verdade o nome de Israel desde o século XIII, com referência justamente a esse novo conjunto étnico, então já em formação e identificável como tal. Para a história, segundo a historiografia, é a partir daí que começa a surgir os primeiros indivíduos que futuramente conheceríamos como israelitas. Final do século XIII. Podemos aí situar entre 1250 a 1200. Por aí. Como conclusão do processo, nos séculos VI e V, ou seja, por volta do ano 500, do ano 400, toda a história do Êxodo e da conquista de Canaã foi reelaborada
em função dos episódios então atuais da deportação da Babilônia e do retorno dos exilados, em função, portanto, de um novo êxodo que fosse prefigurado pelo mítico. O que ele está dizendo é o seguinte: nada disso aconteceu. O povo judeu, exilado na Babilônia, quando eles saíram da Babilônia, eles inventaram essa história a partir de tradições que eles tiveram acesso para dar uma ênfase a algo milagroso da parte de Deus por eles terem sido libertados da Babilônia, e inventaram essa história do êxodo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo.